Vamos orar pela vida do pastor Alberto? Pai, obrigado pela vida do teu servo, que nós possamos receber a tua palavra nessa manhã, Senhor, que o nosso coração seja iluminado, Pai, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos ao que tu vais ministrar conosco nessa manhã, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sem esboço, sem pregação. Preparando aqui. Então tá, vamos lá. É bom falar sobre esses assuntos, essas doutrinas básicas da nossa fé. E nós estamos falando sobre salvação. É um assunto, para mim, muito legal, muito interessante. Tem a ver, não comigo, mas tem a ver com aquilo que Ele fez em mim, Ele fez por mim e o que Ele vai continuar fazendo. Então, é um assunto que é bastante importante nós termos isso em mente. E nós sermos libertos da prisão que nós temos que fazer alguma coisa para Deus, né? Isso é uma cadeia, isso é uma prisão. Ninguém tem condições de fazer nada para Deus, porque Ele fez tudo por nós. Então é um assunto muito importante nós conversarmos sobre ele. Então nós estamos falando sobre salvação, falamos domingo retrasado sobre o porquê o homem precisa ser salvo, né? Por que essa necessidade de Jesus vir? Por quê? Né? E nós vimos de uma forma detalhada que a minha condição de pecador e a tua condição de pecador, a nossa condição de pecador, faz-se necessário alguém para pagar a conta dessa história. Que nós todos, tu e eu, nós, na nossa natureza pecaminosa, nós temos um destino, é a perdição eterna. Mas Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para pagar a conta que era nossa. Então, aquela morte na cruz não foi um exemplo de abnegação, não foi um exemplo de amor, não foi um exemplo de perdão, embora tudo isso faça parte daquele momento. Mas aquele ato foi um ato que trouxe a salvação. Salvação para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Que foi um assunto falado domingo passado, pelo Roberto, vice-reitor. Então, ou Deão, não sei. Não. Falou sobre salvação, uma coisa importante que ele falou, explicou isso. E eu quero fazer um parênteses. Assista novamente essas palavras que nós vamos ministrando. Elas não são transmitidas online, mas elas são gravadas. E é importante a gente ficar revendo. Porque isso vai firmando a nossa cabeça. E quando a gente fala de salvação, a gente fala de um estado, de algo que alguém fez por mim. Eu não vou perguntar para ti, mas é uma pergunta legal, né? Tu está salvo? Tu é salvo? Mas será que eu falar que sou salvo não é arrogância? É justamente por isso que a gente precisa conversar sobre o assunto. Porque às vezes falar que eu sou salvo, para muitos, implica em arrogância, porque atrela a sua salvação às suas obras. Atrela a sua salvação àquilo que ele é.
Então eu não posso dizer que estou salvo, porque, meu Deus, olha, eu sou um pecador. É muito falar que eu tenho salvação. Não, não é muito não. Se eu acredito naquele que pagou o preço, e aquele sacrifício se faz sentido na minha vida, eu entrego a minha vida a Ele, o que Ele fez? Me salvou. Me salvou do quê? Da morte eterna. Então, aquele ato de Jesus na cruz foi um ato jurídico, podemos dizer assim. Paulo fala isso em Romanos bastante. É um ato onde nós fomos inocentados de um pecado que nos levava para o inferno. Mas para que nós pudéssemos ser inocentados de um erro, de um pecado, de uma condenação, alguém tinha que morrer no meu lugar, porque a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Então, a pena, a sentença para o pecador é a morte. Então, quando acontece a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, ali é o julgamento, ali foi um ato jurídico que nos fez inocentados do pecado eterno. Então, foi um ato. Se nós cremos nesse ato, nós estamos salvos. Ah, mas e a minha vidinha? Como é que é a minha vidinha torta? Tá bom, tua vidinha torta a gente vai falar semana que vem. Aliás, eu não vou falar da tua vidinha torta. Eu vou falar da minha vidinha torta. A semana que vem. Como é que se processa na nossa vida essa desassociação dessas coisas? Então, é importante a gente entender isso, que a salvação, ela foi dada. E hoje nós vamos falar de graça. Graça e lei. Porque, às vezes, nós pensamos que para eu obter essa justificação, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que guardar a lei. Quais são os mandamentos? Eu tenho que guardar todos os mandamentos. Eu tenho que guardar a lei. Então, às vezes, na minha cabeça, se eu não guardar a lei, eu não estou salvo. Sabe quem conseguiu guardar a lei? Na história toda da raça humana? Sabe quem? Só Jesus. Mais ninguém. Então, se a salvação é pela guarda da lei, o céu está vazio. Ninguém guarda a lei, ninguém consegue. Então, há algo diferente nessa história. Então, a gente pensando na lei, tem um judeu, rabino, tinha, né? Morreu. Chamado Moshe Maimônides. Acho que era esse o nome dele. Maimônides eu sei que era. Moshe eu não sei, não lembro. Se não for Moshe, é Yosef, alguma coisa assim. Abraão. Ele é o responsável pelos artigos de fé judaica. Ele estabeleceu 13 artigos de fé da fé judaica. Muito legal, importante a gente ver como é que o judeu pensa a sua fé. E ele pegou o Velho Testamento e conseguiu contar quantos mandamentos tem o Velho Testamento. Eu já falei isso aqui, sempre que eu falo desse assunto eu falo isso. Né? Tá bom. E ele contou que a lei tem 613 mandamentos. A gente pensa assim, a lei tem 10 mandamentos. Não, são 613. Dividido em duas categorias. Positivos e negativos. Como é que são os positivos? Então, são 248 mandamentos positivos
e 365 mandamentos negativos. O que são mandamentos positivos e negativos? Positivos é assim, ó, faça isso, faça aquilo, adora a Deus, guarda o sábado, reparte a herança. Tem vários mandamentos, são 248. E são 365 negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então é importante nós sabermos disso, que não vai mudar a nossa vida, mas a quantidade de mandamentos que se tinha no Velho Testamento. E tem que guardar todos. 613. Se pensar só nos 10 mandamentos, vamos pensar só nos 10 mandamentos, nós não conseguiríamos guardar os 10 mandamentos. Nenhum de nós aqui. De boa. Claro que se a gente pegar o mandamento pela letra e querer só entender que é aquilo que está me orientando e não o princípio que está por trás dele, talvez eu consiga falar que eu guardo, talvez. Porque, por exemplo, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio quebrando paradigmas. Ele não foi um normal. Ele foi um improvável. Foi tenso quando ele veio. Porque ele começou a confrontar a religiosidade daquela época. E ele, no momento importante, inicial dele, quando ele fala do que a gente conhece como o Sermão do Monte, ele começa a confrontar o que era guardar a lei. Ele fala assim, ele cita alguns mandamentos dos 10 mandamentos. Então ele diz assim, ó, ouviste o que foi dito, não matarás. Ah, que legal. Eu vou perguntar, mas tu não precisa levantar a mão, só para ninguém ficar sabendo. Alguém já matou alguém aqui? Matar mesmo. Não, né? Facão. Não, né? E o judeu se vangloriava disso mesmo. Eu guardo a lei, eu nunca matei ninguém. Nunca tirei a vida de ninguém. E aí Jesus disse assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Quando tu pensa mal do teu irmão, tu matou ele no teu coração. Não vou perguntar. Quem já matou alguém agora com a essência da lei mesmo? Entende? Então Jesus vem e quebra paradigmas. Mas ele faz a essência da lei. Se eu pensar na essência da lei, ninguém guarda nada. Ah, mas aí o judeu se vangloriava. Eu nunca adulterei. Também não vou perguntar se alguém já adulterou. Fiquem tranquilos. Eu nunca adulterei. Ah, que legal. Isso está na lei. Não adulterarás. Alguém uma vez já olhou para um homem ou para uma mulher com intenções diferentes? Alguém já um dia olhou uma imagem inadequada? Percebe a essência da lei? Pensar nisso, ninguém guarda a lei. Então, se eu tiver que obter a salvação por conta de guardar a lei, nós estamos irremediavelmente perdidos, não tem como. E foi o que Jesus trouxe. Ele trouxe a essência daquilo que aqueles homens eram só religiosos. Então parece que às vezes nós queremos ser religiosos. Eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Jesus morreu na cruz, mas para mim aquilo lá, não sei o que é, mas foi um exemplo de amor, mas eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Minha consciência. Mas que legal, eu vou na igreja, eu dou a paz do Senhor para os irmãos, eu dou o dízimo, eu ajudo o necessitado,
e acha que isso é salvação. A salvação não está naquilo que eu faço, a salvação está naquilo que eu creio. E porque eu creio, eu faço. Eu não preciso fazer para ter, mas porque eu tenho, eu faço. E é isso que nós precisamos entender, que a salvação que nós falamos a semana passada é pela graça. É graça de Deus. Isso é o que as Escrituras fartamente nos mostram. A gente vai ler só um texto, 2, não dá para fazer muita coisa sobre o assunto, que é um assunto muito grande, muito importante nós estudarmos e lermos e meditarmos nele. Mas o que é graça? Tem um jargão por aí que diz, né, que graça é um favor imerecido. Mas é isso aí mesmo. A salvação é pela graça. O que é graça? Presente. É uma dádiva. É uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Isso é graça. É simples assim. Deus é tão bom e tão amoroso que Ele nos dá gratuitamente aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos absolutamente nada de Deus, de Jesus, nada nós merecemos. Aliás, o contrário de graça nós podemos dizer que é a misericórdia, que também é uma manifestação do grande amor de Deus. Porque a misericórdia também é Deus, pelo seu infinito amor, Ele não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecemos? Pela nossa condição de pecador, nós merecemos o inferno. Mas quando Ele olha para nós, através desse Cristo que morreu e justificou o homem, e aquele que crê, é claro, obtém a salvação, Ele não vai dar o que nós merecemos, porque agora Ele nos olha como detentores da graça. Nós recebemos essa graça e nos salva. Estamos entendendo até aqui? Então, tem um episódio importante que a gente conhece, né, quando Jesus, um jovem, vem falar com ele, né, e ele faz uma pergunta para Jesus. O que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Lembram disso? Lembram, né? Se Jesus viesse aqui e a gente fizesse essa pergunta, ele ia falar o que para ti? Se eu fizesse essa pergunta para Jesus, ele ia falar o que para mim? Com certeza diferente do que falou para o homem jovem. Porque quando esse homem faz a pergunta, Jesus sabia o que prendia aquele homem na sua vida de pecado. E aí ele fala, guarda os mandamentos. Aí esse jovem fala, eu já faço tudo isso. Guardo todos os mandamentos. Começou a relacionar para Jesus os mandamentos. Aí Jesus disse o que para ele? Tá bom? Faça o seguinte então. Vende todos os seus bens, distribui aos pobres e me segue. Esse homem empalideceu, não aceitou aquela palavra e foi embora. É claro que Jesus não está falando ali, fazendo uma apologia à pobreza, vende tudo. Não é isso. É que Jesus viu naquele homem o que prendia a vida dele. Talvez se ele falasse para ti, seria outra coisa. O que prende a tua vida, ou a vida daquela pessoa que não tem Cristo? O que prende ela de se entregar a esse Jesus? O que prende? Às vezes é o dinheiro. De fato. Às vezes é um amor. Às vezes é a falta de um amor. Às vezes é uma decepção, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma mágoa, às vezes são muitas coisas que as pessoas, às vezes, sentem e agasalham no seu coração como se fosse o seu Deus. E isso as impede de ir até Jesus. Então, talvez para nós, a pergunta de Jesus fosse outra. A pergunta não. A proposta de Jesus fosse outra.
E aquele homem vai embora porque o seu coração estava nas riquezas, era muito rico. Então, o da guarda da lei não é que Jesus está dizendo que era desnecessário a guarda da lei. Ele não falou isso. Jesus cumpriu a lei, 100% da lei. Mas o que ele está dizendo para aquele homem que a simples guarda da lei, mas o coração voltado a si mesmo, não tinha solução. Entenderam? Então Jesus não está dizendo para ser pobre. Está dizendo para não ter o coração no engano das riquezas. Não tem problema ser rico. Eu gostaria de ser rico. Mas será que se eu fosse rico eu não seria igual aquele um? Eu não sei. Não quero nem tentar. Deixa assim, tá bom. Então nós vamos ler agora um texto importante que faz um resumo dessa graça que nos salva e quais as consequências disso na nossa vida, de uma forma resumida. Então eu quero te convidar a abrir em Tito. Tito, capítulo 2. Vai até Hebreus e volta a 2. Duas cartas é Tito. Tito 2. Eu vou ler alguns versículos aqui, eu já vou fazendo algumas ponderações para a gente ir ganhando tempo, para a gente entender esses fundamentos, esses princípios importantes da graça sobre a nossa vida. Tito 2, 11. A minha tradução é Almeida 21. Olha só. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Bom, a graça trouxe salvação. Salvação nós vimos a semana passada, certo? Então, o que Paulo começa falando aqui para Tito? Que para o homem ser salvo, tinha que ter um veículo que trouxesse essa salvação e apresentasse ao homem. E o que Paulo diz aqui, que o veículo que trouxe a salvação foi a graça. A graça foi o veículo para que eu pudesse obter essa salvação. Então, esse favor imerecido, mas ainda fica um pouco conceitual, pensar nisso, mas nós temos que pensar o seguinte, que João, no seu capítulo 1, quando ele fala de quem é Jesus, ele fala da eternidade de Jesus, que ele é o próprio Deus, ele é a palavra do Deus vivo, ele é aquele que criou todas as coisas, João capítulo 1. No versículo 17 lá, ele fala que esse Jesus é a personificação da graça. João 1, 17. Então, qual foi o veículo para que o homem pudesse ser salvo? É a graça. E quem é essa graça? É uma pessoa, é Jesus. A graça personificada. Então, através desse veículo, que é Jesus, a salvação chegou até a minha vida, até a tua vida. Ele trouxe a salvação a todos os homens. Então, essa salvação, ela está disponível a todos. A toda a raça humana, a graça está disponível. Sem entrar um pouco nas questões teológicas, mas é isso daí. Vamos fechar nisso. E é interessante que essa graça parece assim, bom, ela me salva, e eu entendo que ela está personificada em Cristo mesmo, e Ele morreu na cruz, ela me salva e está tudo certo, acabou, deu, beleza, eu estou salvo. Não, essa graça, ela tem alguns aspectos importantes para mim e para a tua vida. E ele começa dizendo aqui, ó,
no versículo 12, que a graça é pedagógica. A graça ensina. Então, não é só, não ficou bom. Além de um ato jurídico que me justifica, que me inocenta, ela tem a capacidade, essa graça, a me ensinar. Ela é pedagógica. E aqui a palavra é essa mesmo, no grego, pedagogia mesmo. O que é pedagogia? O que é ensino, né? É orientar mesmo quem não conhece. Através de verdades e exemplos. A graça é pedagógica. E ela ensina o quê? Ela ensina o seguinte, que renunciadas impiedades e paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Por que que eu quero ter uma vida piedosa? Por que que eu quero ter uma vida separada do mundo? Nós vamos ver isso a semana que vem. Por que que eu quero isso? Porque a graça me alcançou. Então, o que a graça me leva a fazer, me ensina a fazer? A ter uma vida que seja condizente com a salvação que eu obtive. Então, por que eu quero ter uma vida santa? Em resposta a quem me salvou. Então, eu não vou ter uma vida santa para que Deus me olhe. Não. Eu quero ter uma vida santa porque Ele já me olhou. Eu já fui objeto dessa graça. Eu já aceitei esse sacrifício justificador na cruz do Calvário. É o que ele está dizendo aqui. A graça nos ensina. Dá para entender isso? Então, quando eu não busco essa vida de separação, uma vida justa, sóbria, piedosa, eu estou dando as costas à graça que me alcançou. Eu não estou respondendo a essa graça. E essa graça que me alcançou me livrou do inferno. Olha, então eu gosto de falar sempre isso, que a minha vida de santidade não é uma obrigação minha para agradar a Deus, embora eu tenha que agradar a Deus. Mas a minha busca de uma vida santa é em resposta de gratidão por aquilo que Deus fez em mim. Então eu busco sair fora dessa contaminação, meu Deus, porque eu sou grato, eu mereci estar morto. Talvez todos nós aqui tivéssemos uma história, talvez, né, de morte física mesmo, de livramento de morte física. E é onde nós merecíamos estar. Mas a resposta de gratidão é uma vida santa. E se eu respondo em gratidão a uma vida santa, eu estou me fazendo agradável a Deus. Deu para entender a inversão? Eu não vou ser santo para agradar a Deus. Eu sou santo porque eu agradeço a Ele pelo que Ele me fez. E com isso também vou agradá-lo. Nós vamos ver isso com detalhe semana que vem. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Que essa graça que nos alcança, ela nos ensina. E nos ensina mais o quê? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá bom. Nós temos futuro. Pensa isso na sua cabeça. Nós temos futuro. Mas nós não temos um futuro imediato. Como se, o que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ser tudo bom para mim, a semana que vem. Não.
O que ele está dizendo aqui é que nós temos uma esperança, temos um futuro eterno. Esse é um dilema de todas as religiões, o que vai acontecer após a morte, para onde eu vou depois da morte. Isso é um dilema, é uma dúvida, onde muitas religiões procuram, por obras, comprar o passaporte, um passaporte VIP, que pode todas as coisas, ficam fazendo coisas, porque a vida após a morte amedronta. Na realidade, o que amedronta é a incerteza dessa vida após a morte. Mas nós que cremos em Cristo e fomos justificados, nós temos certeza para onde nós vamos. Então, essa graça nos ensina que nós temos esperança, e essa esperança está no retorno do Senhor Jesus. Então, todas as dificuldades que eu passar nessa vida, e são muitas dificuldades, sim ou não? Quem é que não passa dificuldade aqui? Todos nós passamos dificuldades. Mas essas dificuldades não vão nos tirar da esperança que nós temos em Cristo. Então, nós vamos conseguir olhar para essas circunstâncias de uma outra maneira. E Deus pode nos livrar de circunstâncias ruins? Claro que sim. Mas mesmo que eu tenha que passar por elas para aprender alguma coisa, isso não me tira do meu foco, da minha esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, isso é o que a graça nos ensina. Nos ensina a termos uma vida santa. Nos ensina a termos esperança. Mas não só isso, ele diz assim no versículo 14, sobre Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo todo seu, consagrado a boas obras. Vou falar também rapidinho isso aqui. Por que tu serve na portaria? Por que tu serve ali na mídia? Por que vocês tocam louvor aqui? Por quê? Se for porque vocês precisam fazer as coisas no reino de Deus para agradar a Deus, talvez estão cansando só. Só cansando. E a gente vê muito isso. As pessoas começam as coisas no reino de Deus. Vou parar com esse negócio. Estou cansado. Não dá mais nisso. Deu meu tempo. Sabe, a graça nos ensina a fazermos as coisas no reino de Deus. Então, por que eu faço as coisas no reino de Deus? Porque é em resposta àquilo que Ele fez por mim. Então, eu não faço para agradar a homens, eu não faço para agradar uma instituição, eu não faço para agradar um pastor, eu não faço para agradar um corpo de pastores, eu faço para agradar a Deus. E em cada localidade nós teremos esse tipo de obra. Então, nós estamos aqui hoje, por exemplo, é um culto. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Nós queremos sair daqui com o entendimento da palavra de Deus, sim ou não? Mas, se talvez não tivesse ninguém lá na mídia e na mesa, ficaria mais comprometido. Mas quando eles estão lá na mesa, quando eles estão no som, quando eles estão transmitindo, eles estão cooperando na obra de Deus para que essa palavra alcance o teu coração. Que essa palavra alcance o meu coração. Então, quando eu tenho alguém que fica no berçário, parece que é babá de mãe folgada. Tem gente que fala isso, viu? Não, aquelas pessoas que estão cuidando de uma criança lá, recém-nascida, elas estão possibilitando, elas estão trabalhando na obra de Deus para possibilitar que uma mãe folgada ouça a palavra de Deus e deixe de ser folgada. Então, tudo coopera para que Deus opere.
Está limpinho aqui, né? Está limpinho. Quem de vocês limpou? Ninguém, né? Mas está limpo. Alguém limpou, e essa limpeza, por mais que seja um serviço que ninguém queira fazer, colaborou para o teu bem-estar, para tu estar legal aqui hoje. E ter comunhão com os irmãos, e ouvir a palavra de Deus e sair daqui transformado. Então, essa graça nos ensina tudo isso. Não é algo que eu vou agora, eu recebi a salvação, a graça me alcança, a salvação me alcançou, agora eu fico em casa e deu, porque está bom para mim. Não. Essa graça que me salva, ela me faz ser uma pessoa diferente na sociedade. Essa graça que me salva, ela torna o meu coração grato a Deus. Essa graça que me salva, ela me faz trabalhar no reino de Deus em prol do outro. Estão me entendendo? Então nós não fomos salvos para ser colocado num pedestal de santão, não. Não é isso. Nós fomos salvos e por isso nós fazemos tudo para aquele que nos salvou. Amém? Estão me entendendo? Tudo bem até aqui? Continue na mesa. Continue nas mídias. No louvor. Na portaria. Está tudo certo, é isso mesmo. Mas nós temos que entender que isso não é uma atividade porque eu não tenho o que fazer. Mas é um chamado de Deus para a minha vida, é uma resposta de gratidão àquilo que Deus fez, porque eu enxergo a obra dele e eu enxergo que eu preciso fazer em prol de ti. Porque tu precisa alcançar essa obra também. Amém? Então a graça nos salvou. Tem salvo aí? Tem? Tem, né? Então, se tem salvo, tem obra para ti. Tem um monte de coisa. Se tem salvo aqui, tem uma busca de uma vida santa. Se tem salvo aqui, nós temos corações agradecidos. Agradecidos. E em tudo, Paulo fala aos Tessalonicenses, em tudo dai graça. Aí a gente faz assim, ó. Hoje é domingo, né? Domingo à noite, depois de terminar o culto. 10 horas, tu vai para casa. Aí tu começa a pensar assim, meu Deus, segunda-feira, que lixo isso. Aquele trabalho lá, puxa, aquele chefe, aquela atividadezinha, e começa a murmurar. E se amanhecer chovendo a segunda-feira, aí piorou. Em tudo dai graça. O trabalho. A falta de trabalho. Puxa vida, a gente reclama por trabalho, e se não tivesse trabalho? Mas tu não sabe o que eu faço, e tu não sabe o meu chefe, a minha chefe. Tu não conhece, por isso está falando isso. Tá, eu não conheço mesmo, mas Deus sabe. E Ele não te deu nada do que tu não pode suportar. E se tu tem que suportar isso, começa a pensar o que é que Deus está te tratando. Será que às vezes a gente não tem uma... Deixa eu ver se eu já estou começando a passar muito. A gente não tem que ser tratado na nossa indisciplina, na nossa rebeldia, na nossa falta de compromisso. Em tudo dai graça. Por que eu vou dar graça? Porque Ele fez por mim e por ti. Amém? Tá bom, chega por aqui, eu vou... Mais um texto sobre lei agora. Gálatas.
falar um pouquinho sobre lei, sobre essa questão que eu disse, que nós não temos que guardar a lei, e sim entender que a graça nos salva. A graça foi o veículo para a salvação, e essa graça é a personificação do Senhor Jesus, que nos leva a ter uma vida santa, que nos leva a ter uma vida esperançosa, que nos leva a ter uma vida de atuação no seu reino, em prol do próximo. Essa graça nos ensina isso. E aqui nós temos uma situação importante em Gálatas, porque havia uma discussão em Gálatas, de guarda da lei. Já tinham aceitado a Cristo e havia um problema. E Paulo começa falando isso no seu capítulo 1, sobre essa questão. Vocês começaram bem, já estão mal de novo. Quer dizer, vocês entenderam que a salvação é pela graça, mas agora de novo estão voltando. Estão se colocando embaixo de maldição, porque um evangelho que diz que a salvação é pela guarda da lei é um evangelho maldito. É Paulo que disse isso, não fui eu, hein? Eu concordo com ele. Mas não fui eu que disse. Ele está dizendo aqui, no capítulo 1. Um outro evangelho diferente disso é anátema, é maldito. Então ele começa a trazer princípios que a lei, o que foi a lei e qual é o caminho dela no tempo atual, naquela época e agora. É a mesma coisa. E eu vou ler alguns versículos aqui no capítulo 3, ele diz assim, ó. Pois todos os que estão debaixo de maldição... Não li, é que eu li a minha versão pensando em outra. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Essa palavra é dura. Por que ele está dizendo isso? Que todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Ele está falando aquilo que nós falamos aqui, mas vamos recapitular. Ele está dizendo assim, ó, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Então, o que ele está dizendo aqui? E Tiago vai falar isso também no capítulo 4, ele vai falar isso. Não, capítulo 2, ele vai falar isso, Tiago também. Qual que é a ideia aqui? Se eu não permanecer debaixo da lei, praticando todos os seus mandamentos, eu estou debaixo de maldição. Por que debaixo de maldição? Porque eu quebrei a lei. E se eu quebro a lei, eu estou debaixo de maldição. Bota aqui para mim, é Tiago 2:10. Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. É o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Então, o homem, pensando em salvação pela guarda da lei, está debaixo de maldição. Porque o homem não consegue guardar todos os mandamentos. Por isso o homem tem que confiar na graça, ter fé na graça personificada que é Jesus, que cumpriu os mandamentos por mim e por ti. E ele vai dizer isso aqui, ó. Versículo 11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Porque o justo viverá pela fé. Então a justiça de Deus, ela se manifestou para que eu fosse salvo pela graça, não mais pela guarda da lei. E a nossa vida é uma vida de fé. Cristo, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se a maldição em nosso favor. Então essa graça que me alcança, Jesus cumpriu aquilo que nem eu nem tu poderíamos cumprir. E a condenação que existia sob a lei
que tornava o homem maldito pela quebra dessa lei, Jesus pagou em nosso lugar, se tornou maldito em nosso lugar. A lei não tem capacidade de salvar o homem. Quem salva o homem é a fé em Cristo. Ah, mas então quer dizer que na lei não tinha salvação? Antes de Jesus não tinha salvação? Claro que tinha. Já pensaram que a lei dos mandamentos tinha muitos sacrifícios? Por que tinha um sacrifício na lei? Os sacrifícios eram para ser oferecidos quando eu pecava. O que é pecado? Vamos pensar agora aqui, ó. Vamos nos transportar antes da lei, antes de Jesus. Tá, nós estamos lá. O que é pecado naquela época lá? Quebrar a lei. Simples assim, né? E agora? Então estou perdido. Quebrei a lei. Não, tinha sacrifício. Então, quando eu oferecia um novilho, quando eu oferecia uma ovelha, quando eu oferecia alguma coisa, tinha vários tipos de sacrifício, mas havia o sacrifício pelo pecado. Não era novilho, não era para o pecado, mas a ovelha para o pecado. E eu estava dizendo o quê? Um justo inocente morreu pela minha quebra de pecado, pela minha quebra da lei. Um justo inocente está sendo sacrificado porque eu pequei. Isto era a fé no Velho Testamento. E esse animal inocente que morria e o seu sangue perdoava, apontava para quem? Para o Messias, para Cristo. Então, o sacrifício no Velho Testamento apontava para Jesus. Então, a fé no Velho Testamento era crer no sacrifício que o Messias viria e faria pelo povo. E aquele sacrifício que ele viria e faria pelo povo estava personificado naquela oferenda. Então, era a mesma coisa. Porque o homem não consegue guardar a lei. Mas um sangue de um animal, um sangue de alguém sem pecado, inocente, trazia o perdão para o homem. Amém? Tudo bem até aqui? Olha o versículo 19 aqui agora. Vamos ler que nós estamos encerrando. Versículo 19. Esse mesmo capítulo 13 de Gálatas. Então, para que serve a lei? É uma pergunta, né? Ah, então, para que serve a lei? É inútil? É uma pergunta retórica, mas ele mesmo responde. Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Paulo vai falar em Romanos que a lei que palavra eu vou usar? A lei, ela faz com que o pecado apareça de uma forma grandiosa. O pecado sobressai por causa da lei. E Paulo vai falar isso lá em Romanos, porque não... e se não tivesse escrito que na lei não matarás? A morte, o assassinato poderia ser não ser tão grave. Mas como está na lei que não matarás, o assassinato se torna uma coisa vultosa, porque ele não é somente um atentado contra o próximo, ele é um atentado contra Deus. O pecado foi pior. É ou não é? Então, se a gente pegar esse princípio, e a gente, por exemplo, vamos pegar um mais nosso aqui. Maridos, posso falar? Amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Se eu não amar a mulher como Cristo amou a igreja, é um problema meu com quem? Com a esposa, né?
Ela vai ficar brava, ela vai ficar reclamar. Mas é claro que sim. Mas, em primeiro lugar, isso é um pecado contra Deus. Então, quando está escrito o que eu não devo fazer, é porque Deus não quer. E se Deus não quer, avilta o seu ser se nós fizermos. Mulheres, vamos pegar um outro, né? Respeite seus maridos. Ah, pastor, mas não conhece. Eu não conheço mesmo. Hein? Mas quando a mulher não respeita o marido vai ficar triste? Vai gerar DR? Vai. Mas isso é nada em relação a quem eu estou ofendendo por não respeitar meu marido, em primeiro lugar. A Deus? Por isso que o pecado, ele se exalta por causa da lei. Filhos desobedientes. Desobedece o pai porque ele realmente é chato, é ruim, é velho, está em outra época, não entende nada de rede social, só fala coisa que ele não deve, não fala mais a minha língua, não vou respeitar meu pai. Tá bom. Vai ter consequência isso, né? Sim, claro que vai. Mas, em primeiro lugar, a minha desonra aos meus pais, desonra a quem? A Deus. Ainda bem que eu não sou mais criança. Ainda bem que eu não sou mais adolescente, então está tudo bem. Eu passei disso. Não passou, não. Pai continua sendo pai até morrer. Mãe continua sendo mãe até morrer. E filho tem que honrar pai e mãe, independente da idade. Quando eu não faço isso, eu estou, claro, trazendo uma dor, uma tristeza para os pais. É óbvio. Mas, em primeiro lugar, eu estou desonrando a Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos terminar de ler aqui. E ele foi, versículo 19. Então, para que serve a lei, ela foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Versículo 22. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei. Nela confinados, nós éramos aprisionados na lei. Nós estamos confinados nela. Para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, qual que era um dos objetivos da lei também? Conduzir o homem ao Messias. Conduzir o homem a Cristo, era um guia. E aqui o guia é um guia de criança, é um aio. É como se fosse um guia que pega pela mão e caminha até o outro lado da rua. Uma criança precisa ser caminhada. Então, a lei, ela serviu para crianças espirituais. Então, ela pegou todos que estavam debaixo da lei, pela mão, e foi conduzindo até encontrar em Cristo. Versículo 25. Mas tendo chegado à fé, não estamos mais sujeitos a esse guia. Olha que coisa legal. Então, hoje eu não estou mais sujeito à lei para me conduzir à salvação em Cristo. Porque o que me conduz, e esse aio também é um condutor, e nós lemos lá em Tito que o condutor da graça que leva para a salvação não é mais a lei, mas é a personificação de Jesus. A graça é o condutor do homem para a salvação. Era a lei. Agora, nós não estamos mais sujeitos a esse guia, que era a lei. Agora, o nosso guia qual é? O que é que nos conduz à salvação? A graça do Senhor, personificada na pessoa
de Jesus. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 8 a 10. Você anota aí. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. De onde vem? É dom de Deus. E aí ele vai acrescentar, que legal. Não por obras, não pela guarda da lei. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque é muito fácil isso, né? Por que eu tenho a salvação? Porque eu sou bom. Porque eu faço tudo certo. Eu guardo a lei. Então, se eu olho para mim como o veículo da salvação, qual é o mérito de Deus nisso? Nenhum. Eu que sou bom. Mas Paulo fala aos Efésios que não é isso. Não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, o homem ia se gloriar, egocêntrico como ele é, que ele obteve algo que Deus não pôde. Porque depende de mim. Não. Não de obras para que ninguém se glorie. E ele vai falar no final desse texto que eu estou falando, no capítulo 10, que nós fomos criados em Cristo para boas obras. Está vendo? Fechando aquilo que a gente leu em Tito, o que a gente leu em Gálatas, que nós fomos salvos para boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. É o contrário. Porque nós somos salvos, nós fazemos boas obras. Porque nós somos salvos, eu posso guardar a lei. A lei tem muitos fundamentos, muitos princípios importantes para mim e para a tua vida. Se nós queremos saber quem é esse Deus santo que nós tanto falamos, leia o Velho Testamento. Nós vamos ver o que é ser santo para Deus. E esses princípios, esses fundamentos da santidade de Deus, ela tem a ver comigo. Então eu posso aprender sim como eu devo ser na minha vida, olhando a santidade de Deus. Como eu trato a comunidade que eu estou inserido? Como eu te trato? Como eu tenho que me relacionar contigo? No Novo Testamento tem muitas orientações, claro que tem. Mas olha como Deus se relacionou com o seu povo. Olha as orientações que Ele deu ao seu povo no Velho Testamento. Tinha preconceito no Velho Testamento? Tinha acepção de pessoas? Claro que tinha. Só que Deus recriminava isso. Então, como eu tenho que ter minha vida hoje? Uma vida preconceituosa? Que recrimina, julgadora? Era assim que Deus instruiu o povo. Então, esses fundamentos, esses princípios, lá no Velho Testamento, fim. Eu tinha que respeitar. Então, é pela graça que me alcança e a salvação que me atinge. E o Espírito Santo, nós vamos ver a semana que vem, que habita em nós, nós podemos sim olhar todos esses fundamentos e todos esses princípios e termos uma vida diferente. Amém? Baixa tua cabeça, vamos orar. Pensa em tudo que nós falamos. A graça não te libera para fazer o que tu quer, mas a graça te impulsiona a ter uma vida santa. A graça é veículo para a nossa salvação e tira de mim e de ti todo o mérito. E faz com que nós olhemos para o passado. Qual é o passado que nós olhamos? A cruz, o túmulo vazio, morte e ressurreição. E a graça nos faz olhar esse lugar que nós espiritualmente estávamos lá. E nos coloca nesse tempo presente com uma expectativa, uma esperança,
que Ele morreu e vai ressuscitar. Então, não é pela força, não é pela lei, não é pelo esforço humano, mas é a graça que nos salva. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e queremos sim ter uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida de gratidão, entendendo que Tu fez tudo por nós, Senhor. Nós não merecemos nada e essa graça nos atinge. Ela nos ajuda a nos livrarmos do jugo da lei, nos livra, Senhor, de sermos acusados por não cumprirmos a lei, porque Jesus cumpriu por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela orientação do Teu Espírito sobre a nossa vida. É o que nós te agradecemos e te pedimos, Pai. Não nos deixe, Senhor, alheio a essa palavra, mas que ela sirva de balizador para a nossa vida. Que a cada instante, a cada segundo da nossa vida, nós possamos pensar naquilo que Tu fez por nós. E que isso seja produzido em nós uma vida de gratidão, uma vida de santidade. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe.